A fé que vence o mundo. Respeitosamente nós adentramos ao seu lar com mais esta programação de fé para vencer, na confiança que este programa trará a você mais uma palavra de fé. E tudo que nós precisamos para este momento, para esta era em que nós estamos vivendo, é a palavra de Deus. Ouvintes preciosos, queremos cumprimentar a todos que estão em seus lares, nossos irmãos que fazem parte do companheirismo ali no tabernáculo de adoração. E Deus possa abençoar a todos. Você que está na sua casa nesta hora, meu irmão, minha irmã, ouvindo a programação Fé para Vencer, Deus possa vos abençoar ricamente. Estivemos ontem ali na cidade de Santo Inês, um culto muito abençoado, onde estivemos ali ministrando a ceia do Senhor naquela cidade e também a pregação do Evangelho ali. Tivemos muitos visitantes no culto. Realmente foi um momento muito maravilhoso. A gente fica contente, mesmo tendo que passar por uma estrada muito ruim, um desgaste físico, porém há uma recompensa. A gente se sente recompensado em poder encontrar os nossos irmãos ali fervorosos, também esperando a vinda do Senhor. Pois sei que esse é o objetivo de cada verdadeiro cristão. Neste momento que nós estamos vivendo, é esperar a vinda do Senhor. Porque um dia nós sabemos que a porta da graça, ela vai se fechar. Por enquanto ela ainda está aberta. Nós temos a consciência plena disso. E a porta da graça continua aberta, porque nós temos ainda esse acesso à palavra de Deus e Ele ainda não veio para buscar a sua noiva. Mas um dia Ele virá pela segunda vez e tudo ficará para trás. Aí sim a porta da graça se fechará. Por enquanto ela ainda está aberta e há uma oportunidade para todas as pessoas que queiram entrar. Ninguém é obrigado, Deus não quer ninguém obrigado, mas é necessário. Há uma necessidade. Ouçamos este belo hino com a irmã Jacira, A Porta da Graça. E ele é oferecido a todos os nossos preciosos irmãos, ouvintes, que estão na escuta desta programação. Salvação, vivendo
continuação do programa Fé para Vencer, está conosco aqui também no estúdio da rádio o nosso amado irmão Otaniel, que está na sonoplastia, nos auxiliando, e também a minha esposa, a irmã Edna Ruth Ribeiro de Carvalho, que nos acompanhou nessa viagem missionária ali de Santo Inês. Que Deus abençoe ricamente. E queremos também parabenizar todos os nossos ouvintes preciosos que neste momento estão sintonizados nesta rádio. Os nossos irmãos, o irmão Nildo ali no Parque Vitória, sua família, a irmã Maria Amélia, também a irmã Ana Lago, lá na cidade, ali no povoado, na Jerusalém, né? Irmão Ângelo, que está ali no São Cristóvão, que Deus os abençoe. Os irmãos aí no São Raimundo, na Vicente Fialho, o irmão Bruno também, que nos acompanhou, o irmão Robert. O irmão Bruno está lá no Amendoeira. E Deus possa continuar abençoando, não esquecendo que logo mais, a partir das 18 horas, os nossos cultos agora, aos domingos, eles começam às 18 horas. No decorrer da semana, o horário normal, às 19 horas. Porém, no final de semana, que é no domingo, começa às 18 horas. Então você é o nosso convidado para estar ali, para também conhecer mais desta mensagem que está precursando a segunda vinda de Cristo. É o alarido de 1 Tessalonicense, capítulo 4, versículo 16. É um êxodo, uma saída dos sistemas organizacionais para congregar-se na palavra de Deus. Porque quando o arrebatamento acontecer, os filhos de Deus, eles estarão justamente nessa plataforma do arrebatamento, que é a palavra de Deus. Jesus disse isso em São João, no capítulo 7 e versículo 37, ele disse para os seus discípulos: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirão do seu interior. Quando os discípulos de Jesus perguntavam para ele: Senhor, onde acontecerá essas coisas? Ele respondeu: aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. A águia é o tipo do verdadeiro cristão. A águia, ela se alimenta de comida fresca. Ela mata a sua presa e ela come. Se sobrar alguma coisa, ela deixa aquilo para trás. Ela não vai mais comer aqueles restos. Não, de maneira nenhuma. Assim é o verdadeiro cristão. Ele se alimenta da palavra do dia. Mateus 4:4 diz que nem só de pão, disse Jesus, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós, pela graça, pela misericórdia do Senhor, não pelos nossos méritos, porque nós não temos. Eu não mereço, você também não. Sabemos nós que a salvação, ela é um dom gratuito de Deus. Ninguém pode comprar a salvação. Houve um certo homem que uma vez disse para Paulo, ele queria comprar os dons de Deus com dinheiro. No entanto, o apóstolo disse para ele que o teu dinheiro seja para tua própria condenação, pois julgastes através dele conseguir os dons de Deus, e não pode. A salvação, o preço é tão alto que somente ele pôde pagar por nós ali na cruz. Então é gratuito. Isso está em Efésios, no capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Oh, que coisa maravilhosa!
não é pelas obras, é de graça, é um dom. A salvação é um dom de Deus. Como está escrito também em Romanos, no capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Mas o dom, veja que está no singular, o dom de Deus é a vida eterna. Não confunda o dom com os dons. O dom de Deus é a vida eterna que Deus nos dá. Vale lembrar, ouvintes preciosos, que essa vida que nós vivemos aqui é apenas uma vida passageira, é um preâmbulo. Por isso disse o salmista Davi no Salmo 90 e no verso 10 em diante, que o homem vive 70 anos e quando ele chega aos 80 é fadiga e canseira. Oh, meus ouvintes, nós estamos cada dia nesse corpo velho, abatido, muitas das vezes cansado. Às vezes vem até vontade de você de desanimar, de desistir da caminhada. Mas esse espírito que está em você, que compreendeu a palavra de Deus, que tem a revelação da palavra de Deus, esse sistema que Deus injetou em você, faz com que você prossiga, que você continue. Não devemos olhar para trás, de onde viemos. Vamos olhar para frente, para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, aquele que foi prometido, o Cordeiro que foi prometido desde a fundação do mundo, e que tomaria o meu lugar, o seu lugar, e que morreria por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados, fossem apagados. Em Gênesis, no capítulo 3, verso 15, ali está a promessa do Messias, que ele viria, a semente da mulher, esmagaria a cabeça de Satanás, da serpente. E você sabe que essa profecia cumpriu-se em Jesus, ali no Calvário, quando ele foi crucificado entre dois ladrões. Sendo ele o Cordeiro de Deus, ele foi crucificado por mim e por você, para que nós pudéssemos, através do sacrifício do sangue, que nós pudéssemos ser perdoados. Isso deveria fazer com que cada pessoa pensasse muito mais nisso e valorizasse a palavra de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo 1, ele viu esse quadro muito antes dele vir, há 712 anos antes de acontecer a vinda do Senhor, a primeira vinda. Ele disse: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. E eu diria, ainda esconde? Eles se envergonham de Jesus. Um verdadeiro cristão, ele não se envergonha da palavra de Deus. Paulo disse: não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. E esse poder tem vindo, preciosos ouvintes, ele emana exclusivamente desse Cordeiro, para que nós possamos aceitar esse sacrifício. Não rejeite o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos hoje estar aqui, a nossa alma ser redimida. Você sabe que os cordeiros, aqueles animais que eram oferecidos ali no Antigo Testamento, eles não podiam tirar o pecado, eles apenas cobriam o pecado, mas pelo fato do homem ter
desobedecido, ter pecado, ele se afastou de Deus. Ele não podia mais ter aquele companheirismo com Deus ali no Éden. Por isso ele foi expulso do jardim. Diz a Bíblia que Deus colocou ali querubins com espada para proteger aquela árvore da vida. O homem agora não podia mais ter acesso porque ele havia pecado. Assim disse Paulo em Romanos 3. Todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. E Deus, olhando dos céus para a terra, ele não viu um justo sequer. Mas ali foi prometido aquele sacrifício de animais que foi feito durante todo o Antigo Testamento. Mas havia a promessa desse Cordeiro de Deus. Então a pergunta é essa: quem é Jesus? Você já perguntou isso para você mesmo? Eu digo a você agora, a resposta está na Escritura. Muitas pessoas pensam que Jesus é apenas um Deus menor, ou a segunda pessoa da Trindade. Não, ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Assim está escrito em São João 1, versículo 14. Logo no começo dos versículos do capítulo 1 diz assim: no princípio era o Verbo. Eu pergunto a você, quem é o Verbo, ouvinte precioso? O Verbo é a palavra. E diz, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Ninguém fez ele. Ele não precisou disso. Ele não precisa da ajuda do homem. O homem que precisa da ajuda dele. Ele não precisa da minha ajuda. Ele não precisa da sua ajuda, ouvinte precioso, mas nós precisamos da ajuda dele. O próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ele pode fazer sem mim, pode fazer sem você, mas eu não posso fazer sem ele. Você não pode fazer sem ele. Nós precisamos da sua graça, e ele está oferecendo isso agora gratuitamente para que nós possamos aceitar o sacrifício da cruz e que possamos ser perdoados. O profeta de Deus para esta era, ele usa uma expressão muito maravilhosa. Ele diz assim: você não entra na família de Deus, você nasce na família de Deus. Você pode até estar distante dos caminhos de Deus, muitas das vezes fazendo as coisas erradas, porque o inimigo ele vem, ele tenta, ele te afasta de Deus, ele faz com que você faz as coisas erradas. Mas se você é um verdadeiro filho de Deus, chega uma hora que você vem para ele, assim como fez o filho pródigo. O filho pródigo saiu de casa, ele gastou todos os seus bens, tudo que lhe pertencia, ele pediu ao seu pai, e ele foi para o mundo. Ele foi para bem distante, e ali ele gastou todos os seus bens. Naquele momento em que aquele jovem tinha bens materiais, havia muitos amigos que estavam a seu redor, mas quando tudo aquilo acabou, não tinha mais nenhum amigo. E ele agora precisava de trabalhar, ele precisava de conseguir um emprego para que ele pudesse se sustentar. E diz a Bíblia que o único emprego que ele encontrou foi de apacentar porcos. E quando ele estava ali apacentando aqueles porcos, diz a Bíblia que ele desejou, não diz que ele comeu, mas que ele desejou comer as farropas que os porcos comiam. E naquele momento ele pensou, aí veio a lembrança da casa do seu pai. Oh, meu precioso irmão, minha preciosa irmã, nunca devemos esquecer da casa do nosso pai, do nosso Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, que nos deu a vida eterna, não apenas esta vida da qual está se definhando cada dia que se passa. Você sabe muito bem disso. Nós estamos envelhecendo, nossos cabelos estão embranquecendo, as rugas vão aparecendo diariamente. Não há nada que possa detê-lo que isso aconteça, porque um dia nós pecamos. Agora este jovem, ele desejou voltar para a casa do seu pai. Diz a Bíblia que ele disse assim: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele: meu pai, pequei contra os céus, contra ti. Não sou digno de ser chamado o teu filho, mas trata-me ao menos como um dos teus jornaleiros. Ele queria agora ser
apenas um jornalheiro. Ele não estava mais nem preocupado em ser um filho. Ele queria que o seu pai recebesse ele ao menos como um jornalheiro, como um empregado ali, como os demais que tinha na sua casa, mas que tinha fartura. Ele humilhou-se. Isso deve ser a posição de cada verdadeiro homem de Deus, de cada filho de Deus, é humilhar-se perante Deus. Deus tem prazer quando o homem vem de coração quebrantado, quando o homem se humilha na sua presença, não esquecendo que aquele que se humilha, Deus exalta, mas também aquele que se exalta, Deus abate. E aquele jovem voltou para a casa do seu pai, e diz a Bíblia que o seu pai o recebeu. Seu pai fez um grande banquete, porque aquele filho estava perdido, mas agora tinha sido encontrado. Não foi pelo fato dele ter gastado tudo que ele tinha e ter feito aquilo com aquele pai, que ele deixou ele de fora, de maneira nenhuma, porque o sangue corria em sua veia. Nas veias dos verdadeiros filhos de Deus corre o sangue do Pai, este sangue que nos purifica, que não apenas cobre o pecado, como fazia o sangue de animais lá no Antigo Testamento, que não podia tirar o pecado, ele apenas cobria o pecado, mas esse cordeiro que nós estamos se referindo aqui, que é Jesus, é diferente. Ele tira o pecado. Quando João Batista, o precursor da primeira vinda de Jesus Cristo, estava ali na beira do Rio Jordão, que ele viu Jesus vindo e se aproximando dele, ele apontou para ele e disse para as pessoas que estavam ali: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele ainda nem tinha morrido, ele estava vindo a João para que João o batizasse. Uma certa vez um cidadão me perguntou: por que Jesus foi batizado? Oh, meus ouvintes, Jesus foi batizado não porque ele tivesse pecado, assim como nós, mas ele foi lavado, porque no Antigo Testamento, ali era um testemunho público que ele estava dando diante da humanidade, das pessoas ali, porque todo cordeiro no Antigo Testamento, antes dele ser oferecido pelo sacerdote, ele tinha que ser lavado. O sacerdote lavava aquele sacrifício, havia uma compenetração, havia um temor, as pessoas não chegavam de qualquer jeito, porque Deus tinha estabelecido uma regra para que os hebreus fizessem dessa maneira. Eles tinham que trazer um cordeiro sem mancha, sem mácula, criado em sua casa. Eles criavam aquele cordeiro e traziam ao sacerdote para que fosse oferecido pelos seus pecados, mesmo sabendo que aquilo era apenas uma sombra que apontava para um real sacrifício. E agora, aquele cordeiro estava ali diante de João Batista, e João Batista apontou para as pessoas, e ele tinha que ser lavado no Rio Jordão para que ele pudesse ser oferecido. E aí ele foi oferecido na cruz do Calvário, ele foi crucificado entre dois ladrões. Ali estavam os dois lados da humanidade representado naqueles dois ladrões. Um dizia: tu não diz que é o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te e a nós. O outro dizia: nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem, mas este justo, que mal ele fez? Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluias! E naquele mesmo momento, Jesus dirigiu a palavra para aquele homem dizendo: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Não foi preciso uma missa de 7 dias, não foi preciso passar pelo fogo do purgatório, não foi necessário nada disso. Ele alcançou ali a vida eterna, porque ele creu, ele era uma semente eleita, ele era um predestinado para a vida eterna. Muitas pessoas não acreditam na predestinação. Você tem que ver que a predestinação, como a Bíblia nos explica, nos mostra, é porque Deus é onisciente. Sendo ele onisciente, ele conhece todas as coisas, ele sabe quem vai ser salvo, ele sabe quem aceita a sua palavra e quem não aceita, ele já conhece desde o princípio. Ouvinte precioso,
A Bíblia nos afirma em Apocalipse 17, verso 8, que o nosso nome, ele foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Antes da fundação do mundo, o seu nome não é escrito no livro na noite que você é salvo, não. Para começar, você só vem para Deus porque você é de Deus. Jesus disse em São João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e segue. Se você é de Deus, você não vai dar conta de ficar longe dele, longe da casa do Pai, ou mais cedo ou mais tarde, você retornará. Sabe por quê? Porque ele te trará com mão poderosa. Oh, meus ouvintes preciosos, se a gente pudesse olhar pela Bíblia Sagrada através da revelação, não da interpretação, como os homens fazem, os homens intelectuais tentam colocar suas interpretações na Bíblia. A Bíblia não precisa de interpretação. Eu não preciso de interpretar a Bíblia, nem você. Nós temos que crer na Bíblia como ela é. Disse Pedro, sabendo primeiramente isto, que nenhuma escritura da Bíblia é de particular interpretação. Deus revela a sua palavra, e não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para aqueles que Deus usa de misericórdia. Se Deus tem usado de misericórdia com você, então agradeça a Ele, receba agora, não fique acomodado, não deixe isso de lado. Não desista dessa caminhada. Depois de tanto tempo que você já caminhou, você vai parar agora no meio do caminho? Não, meu precioso ouvinte. A escritura de Filipenses capítulo 1, verso 6 diz que o Deus que começou a boa obra, Ele há de aperfeiçoar até aquele grande dia. Aleluias. Se Ele começou, Ele vai aperfeiçoar. Ele dá conta disso. Qual é o pai que não se preocupa com o seu filho? Um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe, ele se preocupa com o seu filho, ele vai fazer o melhor por aquele filho. Agora imagine Deus, meus preciosos ouvintes, o que ele não faz pelos seus filhos. A Bíblia diz que mexer com os filhos de Deus é mexer com as meninas dos olhos de Deus. Se nós pudéssemos parar para pensar nisso, nós valorizaria muito mais essa escritura, esta revelação, porque a Bíblia é uma revelação. É tão tal que Jesus agradeceu quando ele orava em São Mateus capítulo 25. Ele disse, graças te dou, ó Pai. Isto é, Mateus capítulo 11, versículo 25. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Aí a pessoa que acredita que há 3 deuses diz assim, então ele estava orando para outro? Não, ele estava orando para o Pai que estava nele, porque o Pai é o Espírito Santo. Uma vez um cidadão disse para mim, quando eu citei a escritura, quando Jesus diz, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Então aquele cidadão disse, então se ele diz que todo poder foi dado a ele, então há outra pessoa que deu o poder. E eu imediatamente disse para aquele rapaz, então se essa pessoa, se há uma outra pessoa que deu esse poder para ele, ele ficou sem poder? Porque Jesus diz, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Aleluias. Ouvinte precioso, você tem que crer que Jesus, ele é o próprio Deus. A escritura nos deixa bem claro isso, quando Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. As pessoas não podiam ver isso, mas os verdadeiros filhos de Deus, eles viram, porque isso é uma revelação. Isso me faz lembrar de São João no capítulo 14, verso 8, quando o próprio Filipe, que era um discípulo, disse para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Tu nos fala tanto do Pai, mostra-nos o Pai. Naquele momento Jesus disse, mas Filipe, estou há tanto tempo convosco e vocês não me conhecem. Eu sou o Pai, quem vê a mim vê o Pai. São João 10:30, eu e o Pai somos um, porque o Pai é o Espírito Santo. Jesus era o envolto, o corpo que teria que ser sacrificado por nós, gerado por obra e graça do Espírito Santo, porque Deus como Espírito, ele não podia morrer na cruz, tinha que haver um corpo para que pudesse sangrar por mim e por você. E este corpo, que é o corpo do Senhor Jesus, ele está agora no trono da intercessão, no propiciatório.
ali Ele está intercedendo por mim, por você. Por isso que nós temos que pedir perdão todos os dias, porque todos os dias nós falhamos, mas esse sangue está ali para perdoar os nossos pecados. E tem mais, Ele não somente perdoa, mas Ele faz algo que eu não posso fazer, que você não pode. Ele perdoa e esquece. Você sabe, você tem essa experiência. Se alguém fizer algo para você e você perdoar, aquela pessoa chega, porque esse é o certo, é perdoar. Irmão, ninguém poderia reter no coração ódio, rancor, uma raiz de amargura. Isso não faz bem. As pessoas estão morrendo. O profeta diz: as pessoas estão morrendo hoje no mundo, falta de amor, eles não amam mais. Eis aí o grande mandamento de Jesus. Isso aqui se encerra São João 13, versículo 34 e 35. Jesus disse: todos saberão que sois meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Oh, que coisa preciosa! Isso é maravilhoso. Então você pode, alguém fazer algo contra você e depois essa pessoa se arrepende e chega e diz: oh, meu amigo, eu quero que você me perdoa. Você perdoa, na verdade, mas você não vai dar conta de esquecer, por mais que você queira, porque você é humano. Agora a Bíblia diz que Deus, Ele perdoa e esquece. No livro de Miqueias está escrito isso, que Ele pega os nossos pecados, Ele lança lá na profundeza do mar. É como você nunca mais, é como se você nunca tivesse feito. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele tem o sangue que tira todas as manchas, que perdoa completamente. Fazíamos aqui uma comparação. Vocês, irmãs, que lavam roupas e tem esse produto chamado água sanitária, você apanha uma roupa manchada, você apanha aquela roupa, coloca aquele líquido ali dentro e você vai ver que aquilo desaparece, aquilo some completamente, aquela roupa volta à sua cor original. Agora pense agora no sangue de Jesus Cristo, o que Ele não fará? Ele perdoa, aquilo desaparece, o pecado desaparece, Ele nunca mais se lembra daquilo. Mas você sabe o que tem que fazer? Tem que arrepender-se. Arrepender-se quer dizer dar meia volta. Quando você se arrepende, quando você crê na palavra de Deus, quando você realmente reconhece e você vem com o seu coração quebrantado, saiba você de uma coisa: ali Ele está pronto para nos perdoar, como Ele fez com aquele ladrão ali da direita, que disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Que nesse dia nós possamos dizer a mesma coisa: Senhor, lembra-te de mim. Não importa o que você está passando, não importa o que você fez, ouvinte precioso, quando você se entrega para Ele completamente, Ele está pronto ali para te ajudar, para te abençoar. É uma pena que os sistemas denominacionais têm colocado Deus para fora nesses dias em que nós estamos vivendo, porque Deus é a palavra. Em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 18, você vai encontrar essa escritura. Ali está dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eles colocaram Deus para fora. Jesus está do lado de fora batendo nesta era em que nós estamos vivendo, porque as pessoas têm tudo menos Jesus. Mas eu quero Jesus, e eu tenho certeza que você também quer Ele, porque se nós partirmos aqui deste mundo, não importa se seja através de uma enfermidade, de um acidente, isso não interessa. Muitas pessoas questionam por que fulano morreu dessa maneira, ou por que ciclano beltrano morreu dessa maneira. Ouvinte precioso, a morte ela é apenas um veículo que transporta você para um lado ou para o outro, não importa a maneira que aquilo acontece. Eu daria um exemplo. Você sabia que o profeta João Batista, ele foi decapitado? E ele era um profeta. A sua cabeça foi pedida num prato pela uma mulher que não temia a Deus. E assim tantos outros homens de Deus. O próprio Pedro chegou a dizer: eu não quero morrer com o meu Senhor, eu quero morrer de cabeça para baixo, me crucifique de cabeça para baixo. Que nesta hora nós possamos reconhecer isso, que nesta hora nós possamos descobrir que nós precisamos da graça de Deus, e que não importa a maneira como nós vamos sair aqui deste mundo, o importante é que nós estejamos verdadeiramente crendo na palavra de Deus.
A exemplo dos nossos irmãos que morreram bem antes de nós, quase 68 milhões de cristãos que morreram nas eras passadas. Eles foram jogados para os leões, para serem devorados, foram jogados nas fogueiras e assim sucessivamente, mas eles não negaram. Eles foram a semente que caiu ali na terra, nas eras passadas, nas eras negras. Então vamos pensar nisso, vamos tomar como base, como regra, a palavra de Deus, para que nós possamos também, assim como aqueles irmãos que não negaram, encontrar um dia com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Porque eles encontraram? Porque Satanás, ele não pode matar a alma, ele só mata o corpo. E Jesus falou em Mateus 10:28, não tem mais aqueles que matam o corpo, mas não tem poder de matar a alma. Temeis ante aquele que mata o corpo e tem poder para lançar a alma no inferno. Esse nós devemos temer, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Mas se nós cremos em sua palavra, sem dúvida nenhuma, Ele nos perdoará de todas as nossas transgressões, de todas as nossas iniquidades. Que o Senhor Jesus possa te abençoar, que nós possamos, antes que seja tarde demais, entrarmos nesta porta que ainda continua aberta, que é a porta da graça. É uma arca, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é uma arca. Vamos entrar para dentro desta arca, para dentro da palavra de Deus, não apenas um sistema denominacional, mas para dentro da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe. Ouçamos mais este belo hino, Quando Ele Estendeu Sua Mão para Mim, com Luiz de Carvalho. Estava longe do caminho dos céus, eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Ele estendeu sua mão para mim.
Ouvintes preciosos, nós já estamos nos aproximando do final do nosso programa, mas nós gostaríamos de deixar a você aqui o nosso endereço para os cultos, o que acontece todas as quartas, sexta e domingo, ali no Tabernáculo de Adoração, na rua 38, número 7A, no Jardim São Cristóvão. Nós temos culto ali todas as quartas, sexta e domingo. Nas quartas e sexta começa às 19h30 e no domingo às 18 horas. Você é o nosso convidado para estar ali. Solicite-nos literatura de volta à palavra original, ligando para o telefone 98162-4897. Vou repetir, 8162-4897. E nós estaremos à sua disposição para lhe atender. No decorrer desta semana nós teremos culto. Na próxima terça-feira nós estaremos ali reunidos no terminal de integração do Jardim São Cristóvão. A partir das 19 horas nós estaremos ali bem em frente o terminal de integração do Jardim São Cristóvão, onde teremos culto de evangelização. E você é o nosso convidado para estar ali. Como também na quinta-feira, se Deus nos permitir, também estaremos tendo culto de evangelismo. Eu gostaria de avisar a todos os nossos preciosos irmãos, ouvintes, os irmãos do tabernáculo que vão nesta viagem. Nós teremos o encontro de pastores que se avizinham, o encontro ali na cidade de Belém do Pará, onde serve o pastor Eliezer da Silva Ribeiro. Nós estaremos ali. O encontro começará no dia 9 de julho, do dia 9 ao dia 11. Portanto, aos irmãos que vão nesta viagem, nós sairemos, se Deus nos permitir, às 3 da manhã, ali da balsa, no ferryboat, para atravessar o outro lado e viajarmos para Belém. Creio que nós seremos ricamente abençoados. Eu peço a todos os nossos preciosos irmãos que continuem orando por este trabalho, orando por esse trabalho de evangelismo, que não é fácil. Você sabe que evangelizar, o profeta diz que evangelizar é despovoar o inferno. E quando você prega, Satanás não fica satisfeito, ele vai ficar incomodado, porque ele não quer ver ninguém salvo. Um dia ele veio de lá da eternidade, ele foi expulso de lá, e ele não quer que ninguém vá para lá. E por isso não é fácil o evangelismo, mas nós cremos no poder de Deus, que é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. Então vamos continuar nesta luta, nesta batalha, sabendo que Deus está conosco. Então, não esquecendo que logo mais a partir das 18 horas, nós vamos nos encontrar no Santuário do Tabernáculo de Adoração, ali na rua 38, número 7A. E que Deus nos abençoe. Eu quero também apenas enviar nossas saudações ao nosso amado pastor Adelino de Barros, que com certeza também está ouvindo essa programação. E aos nossos amados irmãos lá em Santa Luzia do Paruá. Também ao irmão Garcia, que neste momento se encontra lá em Pedreiras, irmã Margarete, irmã Fran, e todos que estão na escuta desta programação, que Deus possa abençoar ricamente. Ouçamos mais este belo hino, Homem de Branco, com Eliezer Rosa, e em seguida nós estaremos encerrando com oração ao seu favor.